Olá, tudo tranquilo? Esse é o programa Histórias de Teresópolis e hoje nós vamos falar sobre o Mirante da Granja Guarani. Comigo está o jornalista, pesquisador, historiador Vanderlei Pérez. Vanderlei, quando foi erigido, gostou do erigido? Bom. Erigido o Mirante da Granja Guarani. O Mirante da Granja Guarani ele foi construído em 1929. É uma obra de um construtor teresopolitano, o Carlos Nioac. Ele tem várias obras na cidade e ele então recebe esse projeto e executa o projeto. A característica do Carramanchão é única do projeto original e vem então os azulejos do Jorge Colasso, que é um ceramista português, para ilustrar com temas brasileiros, né, a obra, que era um cartão de visita para a cidade e para o bairro Granja Guarani. Agora, por que foi construído ali na Granja Guarani, naquele platô que existia? Qual é o objetivo disso? O mirante era um chamariz para aqueles que quisessem adquirir terrenos na Granja Guarani. Nós tínhamos já a Granja Comari, que é um projeto já sonhado nos anos 1880, do Poisson, e aí vai ser executado pelo Carlos Guinle por volta de 1920, alguma coisa, perto de 30, mesmo período da Granja Guarani, e o irmão dele, o Arnaldo, adquire então aquela extensa área da Granja Guarani, por cima da Fonte Judite, todo aquele lado ali, e resolve construir ali um bairro. Mas um bairro tinha que ter uma característica, ele tinha que ter um apelo comercial, né? E ele resolve então criar um bairro tematizado na história indígena, né? Nas lendas. Então o Carramanchão tem essa característica, tanto que o Carramanchão traz as 4 lendas indígenas. O engenheiro Carnioac foi quem criou o mirante, não é? Agora, o mirante tem ladrilhos portugueses pintados à mão. Como é que é essa história? Como é que se chegou a esse português, Jorge Colasso, e chama um cara que vivia em Portugal, possivelmente, e chama um cara para o cara fazer uma obra desse tipo, né? Porque hoje pode ser que aquilo esteja negligenciado, foi recuperado nos anos 2010, de certa maneira, mas é uma coisa que pouca gente da cidade sabe até da existência do mirante, mas sabe pouco dos azulejos que estão lá das lendas indígenas. Como é que veio parar o Jorge Colasso nos ladrilhos do mirante da Granja Guarani? Os Guinles foram uma família muito importante, né? Eles tinham relação no mundo inteiro. Era uma família de pessoas ricas. Então, quando ele resolve fazer um bairro nobre, ele busca um artista que fosse referência naquele momento, cerca de 1930. E o Colasso estava com obras no mundo inteiro. Tem quadros dele, tem painéis dele no Palácio de Windsor. Na Inglaterra, tem obras na Argentina, nos Estados Unidos, no Brasil, ele tem obras, já tinha painéis em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, São Paulo. Então, ou seja, ele era uma referência nesse estilo de arte. Então, para ter esse apelo de construir um mirante que que provocasse interesse, que representasse arte para essas pessoas nobres que viriam colonizar e ocupar o bairro Grande Guarani, ele estabelece o mirante. E o mirante não hoje o mirante está restrito a um terreno de menos de 2.000 metros quadrados, mas o mirante original, ele era o complemento do pórtico. Então, nós tínhamos lá na Casa da Portaria aquele portal e ali para cima tinha um jardim que chegava ao mirante. Era um terreno de 9.240 metros. Hoje ocupado por várias construções. Hoje foram mudando o projeto e surgiram lotes nesse terreno primitivo do mirante. E chegou ao ponto de um terreno de 3.000 e poucos metros,
agora recentemente. Então, hoje, essa parte que pertence ao município hoje é uma área bem menor, mas o mirante está meio que poluído, né? Não pode se construir na frente dele para impedir a vista do alto e o Comari, mas, de qualquer forma, o entorno dele não é tão bonito como a vegetação e como a característica que ele tinha nos anos 30. Originalmente. Como era a intenção do Arnaldo Guine de fazer um atrativo para o bairro, né? Agora me diz uma coisa, esses azulejos, uma curiosidade, esses azulejos eles foram pintados em Portugal, enviados para cá, ou como é que foi esse processo? O Colasso era um ceramista português, então ele vai preparar, ele recebe a encomenda, ele tem o projeto do revestimento atende a uma necessidade da construção e ele pinta isso na sua cerâmica em Portugal e manda para o Brasil. Nada foi pintado aqui, como também não foram pintados quadros dele ou azulejos dele nos outros países onde ele vai se estabelecer. Vamos dizer, o ateliê do Colasso era em Portugal. Nós temos hoje no Brasil o Brenan, por exemplo, em Recife. Ele faz painéis, como o Colasso fez nos anos 30, ele faz painéis para o mundo inteiro hoje. Então ele tem a sua cerâmica, só que a cerâmica dele é uma cerâmica voltada para a arte, né? Então ele não faz mais em escala industrial, ele faz somente encomendas e faz os painéis conforme a medida que sugerem a ele. Então a gente vai encontrar daqui a 100 anos, nos países mais remotos do mundo, obras de um ceramista, um artista brasileiro, que é o Brenan, é brasileiro. Então nós tínhamos naquele momento o Colasso, que era uma referência de artes, então ele vem ilustrar esse nosso mirante e deu uma importância muito grande. Ter uma obra do Colasso no município é motivo de orgulho. Hoje não se tem muito orgulho disso, nem se conhece essa obra do Colasso, né? Agora, os azulejos remetem a 4 lendas indígenas, quais são essas lendas? Bom, as lendas indígenas, Anhangai o caçador, a moça que foi procurar marido, que saiu para procurar marido, o dilúvio, e talvez a lenda mais importante de como apareceu a noite. O dilúvio, por exemplo, é uma grande enchente que destrói tudo e só salvam alguns membros de uma certa tribo. Isso lembra muito bem a passagem bíblica. Né? A moça que saiu para procurar marido, ela sai para procurar marido e vira um pássaro, e esse pássaro passa a embelezar uma região. Então, ou seja, as lendas são muito curiosas, muito interessantes. O Anhangá era um protetor da floresta, isso hoje é muito conhecido nas escolas, fala muito do Anhangá, e de como apareceu à noite, também remete à questão da criação do mundo. Você tem uma Índia muito bonita que um príncipe se encanta por essa moça. E a moça diz que pode casar, mas só vai casar se houver noite, porque no princípio só tinha dia no mundo. Então é muito interessante porque ele vai, o segredo da noite, onde ele poderia desposar a moça, vai estar com uma cobra enorme, um monstro surreal, onde ele teria que ir lá enfrentar e conseguir um coquinho onde estava guardada a noite dentro desse coquinho. Esse coquinho é um coquinho da Amazônia, então as tribos são tribos indígenas do Amazonas, então ele vai buscar esse coquinho com seus guerreiros e traz para então casar com a moça. E na vinda, bate a curiosidade, é a Eva que quer comer a maçã. Então ele resolve quebrar o coquinho para ver o que tinha dentro, porque tinha um barulho, tinha tinha uma fissura muito grande deles de encontrar o que tinha dentro desse coquinho. E quando partem o coco, a noite surge num grande processo de transformação, e as árvores viram animais, a canoa vira um pato, e surgem os animais, e surgem os outros seres. Então é um processo de criatividade, um processo de criação do índio, né, de contar essas histórias, que são histórias do Brasil de antes de 1500. Né? Isso você vai encontrar referência a essas histórias nas tribos indígenas, onde os pesquisadores de 100, 200 anos atrás encontraram essas informações. Então, ou seja, ter o mirante da Granja Guarani, para você apreciar apenas o seu telhado mourisco, as suas construções toscanas, isso é pouco.
as lendas talvez seja muito mais importante, muito mais relevante que a própria obra do Colasso, que são azulejos muito bem pintados, interessantes, que hoje está em estado deplorável, todo destruído, né? Então era preciso que a gente também conhecesse mais as lendas indígenas, porque ela fala de Brasil, ela remete a essa brasilidade que nós estamos precisando cada vez mais, né? Exatamente. Agora, depois da sua, vamos dizer assim, da sua apogeu, né, com Carlos Guene, com o Gramado antes da chegada e tal, ele entrou em total abandono. Eu mesmo morei na Granja Guarani e aquilo ali era um negócio totalmente, estava a ponto de cair. Por que aconteceu isso? Por que se deixou de lá? Não, eu quero mais saber disso aqui. Por quê? Porque a cidade fez isso. A cidade, não quero saber de... O bairro Granja Guarani, ele se perdeu, né? É um bairro que foi criado com uma característica e foram mudando essa característica. Por exemplo, nós temos ali o Lago Iaci. O Lago do Saldanha, o chamado Lago Iaci, ele era um lago e acima dele, aqueles terrenos que hoje tem vários lotes, ali surgiria um grande hotel nos moldes do Quitandinha em Petrópolis. Então, ou seja, um dos projetos. O projeto, para aquela região ali do lago, era um hotel no estilo do Quitandinha. A área onde está ocupada, abaixo da Casa Azul, onde tem o Lago do Machadinho, aquele entroncamento confuso da Granja Guarani, que é a raiz, que dali surge o bairro, surgem as ruas principais do bairro, ali era uma floresta até os anos 60, até os anos 55 mais ou menos, quando o prefeito da época, aí estamos falando do prefeito de 55 a 60, o prefeito Janotti liberou para todo mundo derrubar a mata e morar ali. Aquela construção ali é uma comunidade, surgiu a partir de uma invasão, de uma ocupação irregular. E aí ela vem crescendo, a densidade vai aumentando, então, e vai mudando a característica do bairro. E aí afasta os moradores aristocráticos, né? Então você tem um conflito. Se bem que esse conflito é razoavelmente resolvido, porque você chegando na Granja Guarani, essa área de ocupação irregular, como que é o IBGE, né? A área de ocupação irregular, ela fica à direita. Quem entra no pórtico fica à direita. E a área, digamos, aristocrática, onde tem os casarões, onde tem condomínio de luxo, que foram erguidos aí nos anos 70, pelo menos um deles, ela está do lado esquerdo. Quer dizer, você entra no pórtico, você pode se dirigir, digamos, à área proletária e à área... Os bairros são vivos, né? Então, quando você surge de um problema, que antes você teria uma mata ali, que seria um ponto de respiração do bairro, para as casas não se encontrarem. Aí surge uma comunidade. E agora a comunidade atende o bairro. Tanto que hoje você tem ali um centro comercial. Então aquele centro comercial viabiliza até os moradores. Hoje os moradores gostam de morar na Granja Guarani porque você tem como comprar uma coisa na mercearia, você tem um supermercadozinho, você tem a pizzaria. As ruas são todas asfaltadas, a luz na rua. E você cria também uma relação de proximidade com o jardineiro, com o vigia, com aquelas pessoas que vão lidar contigo no dia a dia. Vocês viram um bairro, eles se misturaram bem e dando uma característica nova ao bairro, mas é uma característica diferente do que foi pensado originalmente, né? Mas depois desse abandono, dessa coisa toda, em 2010, por aí, a história do Mirante começou a mudar. Como foi esse interesse em começar a mexer com isso que estava jogado para lá há tantos anos? O Mirante é dos anos 30 e o Mirante sobreviveu até os anos 80, mais ou menos, até a certo ponto intacto. Quando lá para os anos 70, 80, houve uma tentativa de ocupação, de construção de um condomínio nesses 9 mil metros. E aí mudaram o formato da área do Mirante, virando loteamento, e a coisa se complicou toda. Mas ao longo de todo esse tempo, enquanto o Mirante esteve intacto, ponto para apreciação, com o seu gramado, os caminhos de pedra até chegar nele, ele era ignorado pela cidade. As pessoas passaram a ter um interesse maior pelo Mirante a partir do momento que ele virou escombro. Porque nos anos 90 o telhado caiu, derrubaram o telhado. E daí que originou essa ação do Ministério Público em 2010. E aí as pessoas olharam que tinha realmente uma coisa valiosa.
Então eles passaram a ver o que não tinha mais, né? Então eles olhavam para aqueles escombros e imaginavam um mirante bonito que poucos tiveram o prazer de conhecer. Certamente que você, que morou no bairro por alguns períodos, não chegou a pegar o mirante no seu auge. Você já pegou ele no processo de degradação. Totalmente. E aí, em 2010, o Ministério Público faz uma ação para cobrar responsabilidade, porque o mirante era tombado desde 88 pelo INEPAC. Só que o INEPAC veio aqui, cometeu um ato que eu considero inconsequente e irresponsável, que é tombar um bem. No momento que você tomba um bem e não protege, você tomba um bem e você cria um problema para o proprietário. Porque até então o proprietário era dono de tudo aquilo ali sem nenhum problema. No momento que tomba, ele é responsável por manter. E se você não consegue colocar condições para esse proprietário manter, você cria um problema para ele, e ele vai ter que se livrar do problema. E o problema de se livrar é como? É fazer o mirante acabar de vez. Então, ele foi acusado de promover a degradação do ambiente, tirou a cerca, em alguns momentos o mirante pegou fogo, não sei como, mas colocaram fogo no mirante, e aí o telhado caiu definitivamente, então faz ação em 2010. Nessa ação de 2010, em 2011, em março de 2011, a Justiça chega-se a um acordo, sai uma sentença, foi uma decisão onde as partes acordaram, onde era Ministério Público promovendo a ação, as outras partes eram a Prefeitura, o Estado e o proprietário. Então, chegou-se à conclusão de que essa área deveria ser doada ao município, que até então era área particular. E, a partir do momento que você doa essa área ao município, ela é de responsabilidade do município. Só que para doar a área do mirante para o município, você tem que desmembrar onde está o mirante para ficar o restante, que o proprietário não vai ficar com o terreno todo, perder o terreno todo. Então isso aí é um procedimento interno demorado na prefeitura. Você tem que desmembrar, remembrar, escriturar, registrar e cercar. Essa era a função da prefeitura, né? Função que quando eu estive secretário em 2013, o processo já estava no final, o processo era de 2011, então eu terminava o prazo em março de 2014, os 3 anos onde a decisão da Justiça define que todas as partes têm que cumprir as suas obrigações em 3 anos. Então, até março de 2014, nós concluímos a parte da Prefeitura e deixamos o terreno com o RGI, o imóvel pronto, de posse da Prefeitura, cercado, em condições da outra parte, que é o INEPAC, fazer o restauro. Nessa decisão, a Justiça decide também que o Estado deveria colocar R$500 mil na conta do INEPAC para o INEPAC iniciar os estudos para o restauro e o próprio restauro. E o proprietário deveria doar de livre e espontânea vontade. O proprietário não doou de livre e espontânea vontade. Ele fez a doação já era um acordo, um benefício por ele ter cometido certas infrações ao longo da posse do terreno. Mas quando ele descobre que está resolvido esse problema das infrações que ele teria cometido, ele cria dificuldade porque ele não quer entregar o terreno livre e desembaraçado. A prefeitura não pode abrir mão dos impostos já devidos. Então teve que haver um acordo para resolver essa questão dos débitos do proprietário com a prefeitura. E o Estado não colocou os R$500 mil na conta do INEPAC, ou se colocou, o INEPAC nunca usou. Aí nós chegamos em 2014, pré-eleição, as pessoas querem faturar em cima do mirante e nós tivemos 2 deputados que colocaram lá. Um colocou mais R$500 mil e o outro colocou R$1.500.000. Ou seja, então nós, beleza, hein? Quem não tinha R$500 mil passou a ter mais 2 milhões. Está resolvido? Para o discurso político está resolvido. Mas só que esse dinheiro nunca chegou. Então, desde março de 2014, o Estado está relapso na sua obrigação de fazer o restauro. Mas aí nós tivemos a grande batalhadora desse processo judicial foi a doutora Anaísa Malhardi. E a Anaísa, já nessa fase de inquérito, de provocar as questões das responsabilizações de não terem cumprido a sentença judicial, ela ficou doente, agora há uns 6 meses, entendeu? Está em recuperação ainda, está bem, mas está em recuperação. Então ela não pôde tocar à frente esse processo. Mas, de qualquer forma, hoje nós
espera-se que o Estado seja punido e seja obrigado a cumprir essa obrigação. Mas o Estado também está com tantas outras obrigações que não está conseguindo cumprir. Então essa é apenas mais uma, entre tantas, né? E certamente entre as outras tantas estão questão de saúde, questão de educação, questão mais prioritárias para a população. E aí o Estado, essa coisa do Estado relapso vai passando despercebido, porque isso não afeta tanto a vida das pessoas. Ou seja, alguém morrer na fila do médico é muito mais grave do que o mirante que está. Então isso aí é realmente é uma questão que a gente precisa também ter os olhares mais atentos para a questão do mirante, porque fala da história do Brasil e fala de um bem tombado pelo INEPAC, daí a sua importância, tombado também pela municipalidade através da lei orgânica, e que conta a nossa história. A gente precisava de estar mais atento a isso, porque o Estado é um grande guarda-chuva e que tem que cobrir todos os problemas. Não é só a questão da saúde, só a questão da educação, que na verdade eles não cobrem direito, mas é também esse olhar para a questão da cultura é muito importante e a gente tem que cobrar para fazer com que ele cumpra. E até mesmo ver na questão da justiça para que ela exija o cumprimento, porque afinal de contas foi uma sentença judicial, não foi um acordo, foi uma decisão da justiça. E as outras partes, as outras duas partes, o proprietário e a prefeitura, já cumpriram a sua parte, a sua obrigação dentro dessa ação. Só o Estado que não cumpre e não dá satisfação do porquê não está cumprindo. Bom, esse foi o História de Teresópolis. Na próxima semana eu vejo você outra vez. Até lá!